Olá, começa agora o Tela 1 Especial. No programa de hoje vamos mostrar as melhores entrevistas do Rodolfo Maia no quadro Atualidades. Nesse primeiro bloco, confira a entrevista com a vereadora do PPS, Renata Bueno. Ela vai falar sobre a polêmica com a empresa VC Consultorias. Olá, o quadro Atualidades está de volta. Nessa semana eu converso com a vereadora pelo partido PPS, Renata Bueno. Renata, seja bem-vinda aqui aos estúdios. Renata, aos poucos a gente percebe que a Câmara dos Vereadores tem se renovando com mulheres, com jovens. Ainda há um preconceito para esses novos políticos? Rodolfo, boa tarde a todos que nos assistem. Este é o meu primeiro mandato e, como eu, tenho vários colegas que estão sendo vereadores pela primeira vez, exercendo algum tipo de cargo eletivo, né? É claro que ainda precisamos evoluir um pouco mais, mas esse ano, nesta última eleição municipal que foi em 2008, a gente já teve um avanço bem grande. Nós tivemos aí 18 novos vereadores e de 38, então quase a metade de vereadores novos. É claro que a juventude demonstrando um pouco mais de interesse, as mulheres também, não quer dizer que tenha que ter essas novas figuras, mas acaba mudando um pouco o perfil de atuação dos políticos. Então, existe uma tendência hoje, sem dúvida, está aí a nossa presidente da República, né, de mulheres e jovens sim estarem ocupando cargos, até para poder trazer um pouco os anseios de jovens e mulheres para o poder legislativo. E na sua opinião, esses jovens começam a se dirigir para a política já na universidade? Eu vou contar para você que eu não fui uma que exerci muita política universitária. Pelo contrário, eu sempre fui da política partidária. Desde muito nova, já me filiei ao partido, acompanhava todas as campanhas do meu pai, coordenava programas. E na universidade eu já não era tão ativa, né? Diferente do comum, que normalmente os grandes políticos saem de grêmios estudantis e de movimentos universitários. Então, eu acho que sim, sem dúvida, o momento da universidade é um momento em que os jovens se descobrem, né, e tomam consciência do que é a sociedade, do que pode contribuir, então também manifesta as suas vontades. Acho importante e esse é um momento bem propício para isso. E a Renata foi quem denunciou os abusos cometidos pela VC Consultoria. Renata, como é que funcionaram essas investigações? Qual foi a sua participação nela? A gente começou a notar umas propagandas muito abusivas, né? E muita propaganda. E a gente via que era uma coisa realmente muito ostensiva. E aí todo mundo nas ruas dizia, poxa, mas o que é essa propaganda? Ele se dirige ao filho do aposentado, dizendo que vai na casa do aposentado pegar assinatura, constrangendo mesmo a pessoa, induzindo a pessoa ao erro, né? E as propagandas eram muito abusivas, as pessoas diziam, ninguém faz nada, tá aí há um tempo essas propagandas aparecendo, ninguém toma providência. E eu me senti incomodada com aquilo, então junto com a minha equipe do gabinete, a gente começou a fazer uma análise, montamos um dossiê e levamos para o Ministério Público. Fui conversar com o promotor e falei, olha, tá tudo aqui, eu peço, por favor, que você faça alguma coisa. Ele falou, mas você não é vítima, como é que eu vou fazer? Eu falei, não importa, eu sou representante legal da população de Curitiba e a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu sinto muito, dói realmente na alma a gente vê idosos, deficientes físicos, que as pessoas aposentadas são essas, ou viúvas, que são pensionistas, né, quem recebe o INSS, e que então eles pegavam esse dinheiro do INSS da pessoa para fazer empréstimos e tal. Então a gente foi atrás, aí o promotor falou, não, nós vamos dar um jeito, passamos para a delegacia investigar, conseguimos colher as informações ideais e hoje pediram a prisão preventiva até para todas as vítimas se sentirem mais seguras, de poder estar trazendo as informações reais e então ir para julgamento. Daqui para frente. É uma primeira fase, né? Foi um grande sucesso, eu estou super feliz. Eu disse ontem para os promotores, para os delegados, todos envolvidos, foi uma somatória de esforços, muita gente junto, e quando a gente tem boa vontade e persistência, a gente alcança o objetivo. Então, estamos ainda numa primeira fase e vamos passar agora para a fase mais difícil, que é a parte do julgamento, que vai para judiciário, abre para defesa. Eles têm muito poder econômico, né, para fazer uma boa defesa, enfim. Então a gente tem que ter muito apoio nesse momento para conseguir demonstrar a fraude, para conseguir demonstrar má fé, né, toda essa irregularidade e crime mesmo contra essas pobres pessoas aí que foram vítimas e levaram muito prejuízo e vão ficar por muito tempo ainda tendo que, né, pagar isso
até que seja totalmente... A AVC Consultoria também vai servir como exemplo para que outras empresas não voltem a praticar esses mesmos golpes. Exatamente. Esse próprio pessoa aí, que é o líder de tudo isso que está envolvido, ele já teve um caso assim alguns anos atrás. Então, veja, não adianta só a gente tampar o buraco e solucionar esse. O que a gente já está fazendo de imediato, até combinei com o promotor de justiça, por orientação do próprio Ministério Público, a gente ir levar isso a nível nacional agora. Por que a nível nacional? Porque o INSS, a responsabilidade do INSS é governo federal. Então, a gente vai falar com o Ministério Público Federal, a gente vai falar com o INSS, para que o governo federal tome atitude com relação a esse tipo de empréstimo que eles fazem via INSS, para que não aconteça mais, ou que seja mais organizado, mais até controlado, né, para que não aconteça esse tipo de crime e de prejuízo para as pessoas. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui. Conversei com a vereadora pelo PPS, Renata Bueno. Na semana que vem eu volto com mais atualidades para você. Até lá. E agora confira a conversa com o deputado estadual Stephanie Júnior. Ele vai falar sobre a candidatura à Prefeitura de Curitiba e a acusação de quebra de cancela da Assembleia. Olá! No Tela 1 Atualidades de hoje eu recebo o deputado estadual pelo PMDB, Reinaldo Stephanie Júnior. Stephanie, seja bem-vindo aos nossos estúdios e muito obrigado pela sua presença. Stephanie, o que eu gostaria de saber do senhor, eu conversei com o Gustavo Frutti, com a Renata Bueno, com o Ratinho Júnior, todos tiveram influência dos seus pais na vida pública. Eu gostaria de saber do senhor qual foi a influência que o seu pai teve. Olha, acho que como todo filho que acompanha seu pai, acaba tomando gosto pelo trabalho do seu pai. Eu diria que tanto alguém que é um médico, que tem um filho que o acompanha, o filho tem a tendência de ir para a medicina, um advogado, o dono de uma padaria, o filho entra no trabalho, acaba também depois administrando a empresa. Aconteceu comigo, eu acompanhei meu pai e acabei vendo o trabalho dele, uma pessoa muito séria, muito correta, me influenciou bastante. Mas, na verdade, eu tinha tomado um caminho diferente no início. Eu fui para a iniciativa privada, fui morar no Rio de Janeiro, trabalhar numa empresa de medicina, que é a Mil. Fiz pós-graduação no exterior, em Harvard, na Alemanha, no Friedrich Naumann Stiftung. Fiz MBA também na Federal do Rio de Janeiro. Sou formado aqui na Federal do Paraná, em Economia. E acabei vindo dirigir empresa no Paraná. E, para minha surpresa, o Jaminera me convidou para ser secretário da administração do Estado. Quando ele me fez esse convite, eu acabei aceitando. E quando acabou o mandato de 4 anos, eu decidi ser candidato a vereador. Foi uma surpresa para todo mundo. Mas eu, depois dessa experiência pública, eu falei, não, esse é o meu caminho. Por herança do seu pai. A influência dele, mas eu acabei tendo uma experiência muito grande na iniciativa privada. Depois, como secretário de Estado na área pública, eu falei, não, é isso que eu quero. E acabei daí indo para a política e, para minha surpresa, fui bem eleito como vereador. E agora sou deputado. Certo, e o senhor acredita que o próximo passo seja a prefeitura? Olha, esse é o meu sonho. Até porque as pessoas só vão poder me conhecer direito o dia que eu tiver a oportunidade de disputar uma eleição majoritária. Saber quais são as minhas ideias, aquilo que eu penso. E, deputado, o senhor foi acusado de ter danificado uma cancela na Assembleia para uma entrada de um assessor seu. O senhor danificou a cancela? Como é que foi isso? Olha, há um deputado, que é o Tadeu Venere, que ele vive da desgraça alheia. Quando tem uma desgraça alheia, ele se locupleta politicamente, que ele vai lá e pisa na pessoa. Ele tentou fazer isso comigo, mas para azar dele não tinha feito isso. Isso nunca aconteceu. Eu tinha levantado e abaixado a cancela para permitir que um funcionário meu entrasse, isso é verdadeiro. Mas abaixei e levantei. E ele foi me questionar isso. Eu falei, olha, Tadeu, se você mentir a meu respeito, eu vou contar uma verdade a teu respeito. E acabei contando que ele havia, depois da eleição de 2006, eu não era deputado, pedido um reembolso muito alto na Assembleia. No período de 40 dias, R$112 mil na época, o que equivale hoje, se eu não me engano, a R$170 mil corrigidos pelo Diese. É muito dinheiro. E o pior, vários fornecedores de campanha dele que estão lá no TRE são os mesmos fornecedores das notas fiscais que ele apresentou. Certo. O que eu gostaria de saber do senhor ainda sobre esse episódio da cancela, várias pessoas comentaram de que estavam lá presentes nesse momento e que a cancela foi danificada. O que houve esse conflito de informações? Como é que o senhor explicaria esse conflito de informações? Eu diria que é mau caratismo. Isso não aconteceu. E por isso ele se lascou, porque eu acabei daí. Primeiro que, não sei se você conhece a cancela ela é de uma espécie de borracha. Você levanta e abaixa. E não houve nada. Mas é ridículo ele querer me questionar publicamente sobre isso. Ele acabou se lascando, porque agora tem denúncia dele no Ministério Público por ter pegado um valor muito grande num período muito curto.
e logo depois da eleição há uma suspeita muito grande com o que aconteceu com as notas fiscais dele. E também, uma das notas fiscais, vou até deixar com você, Rodolfo, está aqui, da Reprocet, que é fornecedor de campanha dele do TRE e depois fornecedor de nota fiscal para reembolso, despesa pública. Ele coloca aí calendário de mesa e calendário de parede. Isso é crime, isso é improbidade administrativa. Porque ele pegou dinheiro público para fazer brinde a senador como Humberto Lucena, que foi cassado por isso. Mas ele vai responder não para mim. O Ministério Público está fazendo denúncia contra ele. Certo. E então, existe uma lei de que não pode fazer esses calendários de mesa, não, nenhum é tipo brinde, de, nenhum isso é tipo de brinde. brinde. Certo. E é sempre cumprido? Ou isso aqui é uma exceção? Ou não há uma investigação a princípio, completa todo sobre deputado isso? tem que saber que isso não pode. É que antigamente as notas fiscais não ficavam na Assembleia. O deputado apresentava e recebia de volta, tanto que eu não tinha informação. Eu sabia que ele tinha recebido cheques, porque essas informações eu levantei no financeiro da Assembleia. Daí eu fui questionar ele das notas fiscais. Quando ele mandou, pior ainda, os fornecedores de nota fiscal para reembolso são, a maioria, os mesmos fornecedores de campanha. E o pior, fez brinde com dinheiro público. Mas, de qualquer maneira, o problema não é mais comigo, o problema agora é com a Justiça. Certo. E quando ele esteve aqui conversando comigo, ele comentou de que essa investigação, dessa denúncia do senhor, seria para tirar o foco de algumas investigações que estão sendo feitas a respeito do governo do Estado, ao aluguel de umas aeronaves. Isso é ridículo. Veja, ele que provoca a discussão e na hora que ele é acusado ele vem querendo mudar o quadro. Isso é muito típico de pessoa dissimulada, mas isso não é verdadeiro, né? Certo, e então daqui para frente ele está no Ministério Público, né, como o senhor disse, Isso. E já foi arquivado no processo? Não, Como é que está ao indo? contrário, o Ministério Público agora vai abrir o processo. Agora que ele vai abrir o processo. O seu foi arquivado? Não, ele foi na casa, entrar no Conselho de Ética, porque eu teria... Não, ele entrou no Conselho de Ética dizendo que eu tinha questionado ele, mas isso eu posso fazer. Isso é função do deputado questionar. Assim como está questionando outras coisas, de gastos do governo do Estado, eu posso questionar ele, porque eu tinha suspeita, e pior, as suspeitas são verdadeiras. Mas o importante, Rodolfo, é que isso agora a Justiça vai cuidar. E ele vai ter que explicar não é para mim, mas para a sociedade como um todo através da Justiça. Foi uma surpresa para o senhor ele ter essas notas desde 2006? Eu esperava que tivesse, porque eu tinha essa suspeita e agora estão comprovadas. E o senhor tem as suas notas também? As minhas notas, desde que eu sou deputado, são públicas, estão na internet. Porque, como eu falei, quando eu não era deputado, a pessoa apresentava as notas e pegava de volta. Agora, não. Naquele portal de transparência, você vai lá e vê todas as prestações de conta mês a mês. Então, eu nunca tive esse problema. Entendi. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos ter esclarecido, dando os dois pontos de vista dessa história, né, do senhor e o dele. Então, esperamos que cabe do jeito que for o certo, né? Eu conversei com o deputado estadual Reinaldo Stephanie Júnior, do PMDB. Na semana que vem eu volto com mais atualidades para você. Até lá! E no próximo bloco, Rodolfo Maia conversa com o deputado Ratinho Júnior e o jornalista Rogério Galindo. Não perca!